Bem-vindos a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, um espaço do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, para conversas inspiradoras e transformadoras. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para todos que atuam no mundo dos negócios, das relações humanas, a liderança. Liderar não é apenas ocupar um cargo de chefia, é inspirar, influenciar, desenvolver pessoas, enfrentar desafios que exigem inteligência emocional, comunicação e visão de futuro. Para este bate-papo especial, recebemos dois convidados especiais. Rogério Lopes, empresário educacional há mais de 25 anos, professor socioemocional, palestrante e treinador em liderança, inteligência emocional. Ele é formado em ciência da felicidade e atualmente pós-graduando em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. E Ellen Murayama, empresária, à frente da MR Tintas, juntamente com seu marido, que traz a sua vivência no empreendedorismo, mostrando os desafios reais de liderar equipes, negócios e mercado altamente competitivo. Juntos, eles vão compartilhar as suas experiências, aprendizados e dicas práticas sobre como é ser um líder e o impacto no mundo atual. Sejam bem-vindos! E antes de iniciar, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores. Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras, workshops, vivências e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast, o podcast do Clube Sorotimistas de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Estamos iniciando mais um episódio com o tema liderança. E agora minha pergunta vai para o Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Bom, Rogério, você tem uma trajetória de mais de 25 anos no setor educacional. Na sua visão, o que mudou esse conceito de liderança? Bom, inicialmente quero agradecer o convite. Para mim é uma honra poder colaborar com o podcast. E nessa jornada de 25 anos, a gente sempre teve aquela imagem do chefe, do autoritário, do poder, de dar ordens e esperar pelos resultados. Sempre teve essa imagem. Mas as coisas mudaram. A gente vive um novo paradigma, uma nova visão. Hoje é o líder, é o facilitador, é o desenvolvedor de pessoas. Eu tenho um projeto chamado Liderança Transformadora, que é um curso presencial de formação de líderes. E ali, nesse treinamento, eu falo sobre a linha do tempo da era da liderança. 1.0, liderança 2.0, e hoje a gente se encontra na liderança 5.0. De 2020 para cá é a liderança 5.0. Então a gente tem que viver essa experiência de ser líderes 5.0. E esse líder 5.0 é o líder estratégico, é o líder da inteligência emocional, da empatia, da escuta ativa, sabe, de criar conexões, desse lado humano. E além disso, entender de dados, de análise de dados e de inteligência artificial. A gente não pode deixar de falar isso hoje. Então, o líder 5.0, ele tem a missão de criar essa harmonia entre pessoas e tecnologia, inteligência artificial. Então, é isso que nós vemos hoje, esse novo paradigma, essa liderança servidora, que é até muito conhecida essa expressão do livro O Monge Executivo. O Monge Executivo. Então, é isso. Nesse podcast fica esse chamado, que a gente possa vivenciar a liderança 5.0. Agora eu fiquei curiosa com o exemplo do líder 1.0. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também. O líder 1.0 começou lá na Revolução Industrial, naquele momento das máquinas, processos, aquela coisa do chefe, do líder, daquela coisa da mão de obra. Depois isso foi evoluindo, pós-guerra, depois veio a liderança 3.0, já focada em pessoas, o coach, depois veio a liderança 4.0, que vem trabalhar muito essa coisa de pessoas,
aí chegar nesse ponto, 5.0, que é a pessoas e tecnologia. Inteligência artificial, você acha que essa é a grande diferença? A grande diferença, né? A grande diferença. Você pega da liderança 3.0 para cá, tem o foco mais em pessoas. Mas agora, a 5.0 é pessoas, ser humano e tecnologia. É inevitável. Inevitável. É inevitável. Ellen, você que está aí no mercado super competitivo, né, e difícil também, o mercado das tintas. Quais são os desafios da liderança que você enfrenta no dia a dia? Ou já enfrentou? Hoje em dia, a maior dificuldade mesmo é na mão de obra, né? A gente de qualificar uma equipe, né? A gente preparar uma equipe para estar ali disposto. No meu caso, que eu trabalho com o comércio, né, bem competitivo, que a gente trabalha através de orçamentos grandes, né, para atender obras. Então, assim, a dificuldade maior hoje são pessoas, né? Treinar a sua equipe, qualificar a sua equipe para estar ali atento ao mercado, né? A questão que o Rogério falou é muito importante essa atualidade, né? Essa rapidez de informações, né? Muitas vezes é realmente isso. Hoje em dia, internet, redes sociais, tá muito rápido, as informações estão muito rápidas. E é um dos casos que eu procuro passar isso para os meus colaboradores, né? Vamos se manter informados, né? Saber muito mais rápido o que o cliente vai trazer para a gente. E é através de realmente isso daí. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. A tecnologia que traz aí o acesso rápido, né? Acesso rápido. Rogério, você como especialista, né, em inteligência emocional, o que você traria assim, de diferencial para o dia a dia? O Fórum Econômico Mundial, todos os anos, eles divulgam as principais habilidades do profissional do futuro. Então, na última lista, eles listaram as 16 principais habilidades do profissional do futuro até 2030. E nessa lista tem liderança e influência social e temos também inteligência emocional. Então, liderança, influência social e inteligência emocional está entre as principais habilidades do profissional. Então, a inteligência emocional, não só para a nossa vida profissional, mas para a nossa vida pessoal, a inteligência emocional ela é a bússola no meio da tempestade. Porque o problema de um momento de dificuldade, de tribulação, de caos, não é perder a situação do controle. A questão é não perder o controle de si mesmo. Esse é o grande desafio. É não perder o controle de si mesmo. Quando a gente fala em inteligência emocional, o que é inteligência emocional? É essa capacidade, essa habilidade que eu, Rogério, tenho de perceber as minhas emoções, gerenciar as minhas emoções, perceber as emoções do outro e fazer a gestão do relacionamento. Os dois são 5 pilares da inteligência emocional. Autoconsciência, que é perceber as minhas emoções, a gestão a gestão das emoções, a autorregulação, é controlar essas minhas emoções, a consciência social, que é perceber o outro, a gestão de relacionamento, que é como que eu vou fazer para a gente se relacionar. Como que a gente vai conseguir resolver nossas questões. E o 5º pilar, que é a automotivação. Uma pessoa com inteligência emocional, ela tem automotivação. Ela não fica esperando pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelo padre, pelo pastor, ou pela esposa, pelo esposo, porque tem dia que a gente acorda desanimado, desmotivado, sabe? Isso é lorota quando diz, eu acordo todos os dias motivado. Não, a gente acorda, né? Acorda muitas vezes desanimado, mas a pessoa com inteligência emocional, cada um usa suas estratégias, ele utiliza a automotivação. Então, a pessoa com inteligência emocional, ela desenvolve também esse pilar da automotivação. Então, inteligência emocional, ela é importantíssima para o líder. Vamos falar em especial para o líder. Né? O líder, ele precisa perceber, né, o momento de caos, o momento de dificuldade, de tomada de decisão. Ele precisa perceber se ele está nervoso, se ele está irritado, se ele está estressado. Ele percebe que ele está nervoso. Opa, estou num momento de dificuldade. A gente está com um problema aqui. E eu estou muito nervoso. Isso é autoconsciência. Agora, como é que eu vou gerenciar?
esse nervosismo? Aí entra o segundo pilar, que é a autogestão. Por exemplo, apesar da minha facilidade de comunicação, minutos antes de iniciar o podcast, estava um pouco nervoso. Né? Então eu percebi, opa, estou um pouco nervoso. Autoconsciência. O que eu fiz? Não, sem vocês perceberem, eu fiz uma técnica chamada 478, que é uma técnica de respiração, para acalmar. Autogestão. Então, eu percebi a minha emoção, que eu estava um pouco nervoso antes do podcast, fiz a técnica 478, a técnica de respiração, e dei uma acalmada. Então, nós líderes, nós precisamos desenvolver essa habilidade. E esses dois pilares têm a ver comigo. Aí tem os próximos dois pilares, que é eu olhar para a minha equipe, perceber que a Fabi, que a Ellen, de repente não está bem, e aí eu uso da empatia, de me colocar no lugar do outro, entender o seu momento, a sua situação, e a partir daí, fazer a gestão do relacionamento. Chamar, conversar e fazer a gestão dessa relação. A gente consegue colocar numa balança o que é mais difícil? Fazer a sua autogestão ali, perceber-se e controlar-se, ou gerir o outro? Olha, eu recebo muita gente para fazer o curso de liderança, a formação de liderança. E na formação, o primeiro ponto que eu trabalho não é liderar os outros, é liderar a si mesmo. Muitos e muitos líderes têm dificuldade para conhecer e liderar pessoas porque o próprio líder não se conhece. Ele não vive a autoliderança. Ele não vive o líder em mim. O líder, ele precisa, antes de tudo, ter um olhar para dentro de si. Ele precisa perceber, ele precisa ter clareza dos seus valores, ele precisa ter clareza dos seus princípios, o que para ele é inegociável. Ele precisa reconhecer e gerenciar as próprias emoções. Então, antes de liderar pessoas, o grande desafio, Fabi, é liderar e gerenciar a si mesmo. Isso é verdade. Ellen, muitas vezes liderar nós precisamos tomar decisões difíceis. Você precisou tomar alguma decisão difícil como líder? Como foi isso? Sim, a gente, no comércio, né, a gente passa por diversas situações, principalmente como o Rogério comentou, estresse do dia a dia, né, pessoas difíceis, clientes, situações difíceis, né, e a gente chega num determinado momento que eu acho que é importante estar comentando em cima do que o Rogério falou, sobre realmente, assim, buscar uma ajuda, né, um conhecimento, buscar informações, buscar um profissional, buscar um treinamento, uma palestra, você se capacitar para aquela situação. Então, chega um momento que a gente para perceber que o quanto isso é importante, sim, né? Aprende, que nem você falou, a gestão de pessoas. Você aprende melhor a lidar com situações, você responde de maneiras melhores hoje em dia, né? Como você comentou, não é... Antigamente era tudo muito brutal, você responde grosseiramente, é a sua reação. Então, hoje em dia, buscar esse conhecimento realmente ajuda bastante. Então, há momentos, uns anos para cá, né, num comércio ativo, competitivo, realmente tem hora que a gente tem que parar e realmente falar, vamos buscar ajuda, vamos se acalmar e ver a maneira com esses olhos, né, tratar pessoas diferentes, seus colaboradores são diferentes, né, realmente ter interesse, né, no seu colaborador, todos esses tipos de comportamento que a gente muda, interfere no nosso relacionamento, né, no nosso comércio, nas nossas vendas, né, então é bem isso mesmo, chega uma época que a gente realmente tem que se aprofundar e rever nossos conceitos, rever o que a gente fala, a maneira que a gente fala. Eu ia perguntar para você se você sentiu, depois de buscar, né, esse aprimoramento mesmo, você sentiu que a relação sua com seus colaboradores melhoraram. Mas também me surgiu agora a dúvida, você falou das vendas, que as vendas também melhoram, né? E como é isso? Isso eu vejo como um reflexo, né? Isso é um reflexo. Quando a gente realmente faz... O nosso objetivo hoje é o quê? É manter o nosso comércio, manter a nossa empresa, né? Então, quando você vê que tem respostas sendo bem-sucedidas, isso te interfere o quê? Que você
treinou bem, você ensinou bem, você passou conhecimento do que você sabe, né? Então, quando você tem um retorno disso, é bem gratificante, né? Você tá indo no caminho certo, né? Isso. Bom, vamos para o próximo bloco. Este é o Rosa Choque Podcast. Neste canal, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação, acolhimento. Fique conosco que no próximo bloco tem mais assunto interessante. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Rogério, você também é formado em Ciência da Felicidade. Qual a relação entre felicidade e liderança eficaz? Mas antes de você me explicar isso, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é Ciência da Felicidade. Esse é um curso novo no Brasil, né? É um curso tecnólogo de 2 anos, só estudando felicidade. Foi um curso incrível, maravilhoso, 2 anos estudando sobre felicidade. Estudo científico baseado em filosofia, antropologia. É um curso maravilhoso, é estudo da felicidade, né? É estudo da felicidade. E quando a gente fala sobre isso, eu, por muitos anos da minha vida, eu tinha uma ideia de que a minha felicidade dependia das minhas conquistas materiais. Ou do amor de pessoas. Se eu não tivesse as conquistas, não tinha felicidade. Ou se eu não tinha o amor de certas pessoas, eu não tinha felicidade. Até que há alguns anos atrás eu li o livro, que fica a dica para você. Leia o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. É de um professor de Harvard que ele pesquisou em vários locais do mundo sobre a felicidade. E ele chegou à conclusão que em todos os lugares, independente dos povos, as pessoas têm muito isso de ser feliz de acordo com as conquistas. E aí, nos estudos, ele mostra que é o contrário, que é a felicidade. Né? Que a felicidade não tem a ver com conquista, que felicidade não quer dizer que eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo, né? Que a gente tem essa ideia de que a gente tem que estar sorrindo, feliz 24 horas por dia. Não é assim. É utópico, né? Até porque dentro da inteligência emocional a gente fala sobre as emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. E durante o dia a gente fica transitando por essas emoções. Você chega no trabalho às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, você está muito feliz, meia hora depois você está com raiva. Daqui a pouco, uma hora depois, você está com medo. Daqui a pouco você está com nojo de coisas que você viu. Só que daqui a pouco você conseguiu, ali na autogestão, estar feliz novamente. Então, a gente transita por essas emoções. Tá? Então, o jeito Harvard de ser feliz, ele diz que, primeiro, é a felicidade. E essa felicidade tem a ver com propósito, tem a ver com missão, tem a ver com pertencimento. E a pessoa feliz, ela é mais criativa, ela é mais produtiva e ela dá bons resultados. Então, o líder 5.0, que ele busca, ele desenvolve, que traz dentro de si essa felicidade, com propósito, com pertencimento, com missão, ele tem uma equipe diferente, isso reflete na equipe. Tem uma estatística que diz que a cada 10 pessoas que pedem demissão, isso foi feito por uma consultoria de recrutamento, a cada 10 pessoas que pedem demissão, 8, Fabi, pedem demissão do líder, Ellen. Olha o número. De cada 10, 8 pede demissão do líder. Então muita gente no domingo à noite, quando toca aquela musiquinha do Fantástico, como diz os jovens, bate aquela bad, aquela tristeza, né? Muitas vezes não é por causa do emprego, é por causa do líder que tem. Porque, infelizmente, tem muitos líderes tóxicos. Apesar do tempo que a gente vive, existe muito líder ainda autoritário. Então, o líder, ele precisa, dentro do ambiente dele, que é o que a Ellen colocou, levar esse ambiente agradável, esse bem-estar, essa valorização das pessoas, porque o colaborador, como a Ellen disse, que se sente bem no trabalho, que sabe que é acolhido, que sabe que é valorizado, que tem um reconhecimento, ele fica feliz. Ele ficando feliz,
ele é criativo, ele tem disposição, ele vai para cima, ele fica bem. Então, é importantíssimo, mas que fique claro, a gente tem que trabalhar essa felicidade. A nossa felicidade não pode depender de questões externas. Entende? É de dentro. O propósito, a missão. E o líder, ele precisa desenvolver isso. O líder, ele precisa mergulhar na ciência da felicidade. Agora, para descobrir essa felicidade, essa coisa interior, o líder tem que buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento, não só para o líder, mas para todos nós, ele é libertador. Ele é libertador. Então, a ciência da felicidade dentro da empresa, existem hoje, Fabi, dentro das empresas, tem muitas empresas que já estão contratando um profissional só para cuidar da felicidade. Só para cuidar da felicidade, do bem-estar dos colaboradores. É um profissional específico para isso. Existem alguns países que existe o Ministério da Felicidade. Tem países que já tem o Ministério da Felicidade, que eles analisam, não o PIB, mas o PIB da felicidade. Que, na graça de Deus, isso possa se expandir ainda mais para as empresas e que o Brasil também possa ter esse Ministério da Felicidade. Eu sei, de repente você está vendo e fala assim, tô com um monte de problema, com um monte de BO, com um monte de treta, com um monte de boleto para pagar, não tô dando conta, como é que eu vou ser feliz desse jeito? Mas é um grande desafio. É por isso que autoconhecimento, inteligência emocional é importantíssimo. Verdade. E você falou uma coisa muito importante que são os funcionários, né, os colaboradores se sentirem valorizados. Porque eles são o coração ali da empresa, né? Imagina você se sentir descartável, o chefe que fica ali, que aponta isso, como se a qualquer momento você pudesse ser substituído. Sim. Com que ânimo você vai trabalhar? Sim. Com que ânimo você vai acordar na segunda-feira? É como eu disse, de cada 10, 8 pede demissão do líder. Sim. Então o líder, ele precisa, uma coisa que ela disse ali de estar sempre estudando, buscando novidades, aprender, é a expressão japonesa Kaizen, melhoria contínua. Então o líder, ele precisa fazer isso. O líder 5.0, uma das características também é isso, que a Ellen disse, é a melhoria contínua, é sempre buscar aprender. Eu, no meu curso de formação, eu recebo líderes de Prudente de toda a região. São gente que está no campo de batalha, mas que fala, Rogério, eu não estou dando conta de fazer a gestão das pessoas. Como ela disse, que é o grande desafio desde o começo. Porque muitas pessoas são promovidas. Era um ótimo operacional, né, Ellen? E aí é promovido para o cargo de liderança, ali para a posição de líder. E aí, quando depara com a gestão das pessoas, vem a grande dificuldade e vem procurar. Está preparado. Está preparado. Ellen, liderar e empreender exige resiliência. Como você faz para se motivar e motivar a sua equipe em momentos desafiadores? Fabi, eu sempre acredito assim que momentos desafiadores existem, né? Mas são problemas que a gente se resolve, né? Não tem aquela crise. Eu procuro sempre estar positiva. Hoje a gente está num ramo que é de construção civil. Então é um ramo que nem numa pandemia a gente ficou parado, né? A gente sempre teve essa positividade, pegamos isso daí como um foco. Poxa, é um empreendimento bom, estamos num negócio bom, né? Então, diariamente a gente vem assim, se revendo nessas ações, nessas atitudes, para manter sempre positividade, né? Desde que a gente trabalhe com produtos de qualidade, temos garantido o que a gente faz, então realmente esse caminho. Ô, Rogério, essa nova geração aí, né, que entra no mercado de trabalho, quais são as expectativas, como lidar com eles, porque é uma geração ali de líder, outra geração que tá ali. Às vezes até muita gente leva pro lado da piada, da brincadeira. Do meme. Do meme, que é o grande desafio com a nova geração. Porque hoje, você imagina por um líder, você é líder numa empresa, você tem lá 50 pessoas para você liderar, e você olha, você tem menor aprendiz de 15 anos, que é a geração alfa, e aí você tem aqueles de 20 e poucos anos ali, que é a geração Z. Eu, por exemplo, tenho 50 anos, eu sou da geração X.
E tem empresas que têm todas as gerações. Alpha, geração Z, Millennials, que é a geração Y, tem a geração X, e tem os Baby Boomers de 65, 66, 67 anos que está atuando. Mas boa parte hoje da geração Z está ocupando esse mercado de trabalho. Né? Então, a gente escuta algumas coisas. Por exemplo, tem jovens da geração Z que vai para entrevista de emprego e leva a mãe. E leva a namorada. Existe mesmo. Na turma de novembro do ano passado, eu tive uma profissional de RH de uma usina. Ela falou, Rogério, ela falou, eu recebi uma menina para uma entrevista e a mãe sentou com ela. A mãe sentou com ela, falou, eu não sabia se eu contratava a menina ou contratava a mãe. Geração Z. É uma entrevista dupla, né? Uma entrevista Às vezes dupla. podia rolar para as duas. Sim, na última turma eu tive uma outra especialista que falou na sala de aula para mim, falou, Rogério, ele falou, isso existe mesmo. Ela falou, eu fui entrevistar um menino, ele falou para mim, posso trazer minha namorada aqui para dentro? Aí eu falei, sua namorada? Ela tá lá fora no portão. Aí ela olhou, ela tava mesmo, não, pede pra ela entrar. Ela lá no portão, assim, dando um tchauzinho. Entra. Mas ele falou, ela pode entrar comigo? Ele falou, não, tem que ficar na sala de espera. Mas é uma característica, é uma característica. Então, assim, é um grande desafio o líder trabalhar com todas essas gerações. E olha, para você que é líder, empresário, não adianta ficar reclamando. Porque essa geração é difícil. Nós temos que nos adaptar e aprender, ter um olhar diferente para essa geração. Eles são diferentes de nós. São diferentes. Essa geração Z, uma das características, eles querem propósito. Quando ele tá numa empresa, desenvolvendo uma tarefa, ele precisa enxergar naquilo ali um propósito. Se ele não vê propósito, ele vira as costas e vai embora. Porque aquilo não faz sentido para ele. Essa geração, ele olha, peraí, isso aqui tá fazendo mal para a natureza, para o meio ambiente? Sou contra isso. Não quero, vou embora. Não vou trabalhar numa empresa assim. Entende? Então ele tem um jeito diferente de trabalhar. São imediatistas? São. Sim. São imediatistas. Por isso que se você for contratar um jovem da geração Z, na entrevista você precisa alinhar as coisas. Porque às vezes ele chega numa entrevista de emprego e em 3 meses ele quer ser promovido. E não é assim. Tem empresas que demoram 1 ano e meio, 2 anos. Então, na entrevista de emprego, ali você já tem que deixar claro e alinhar com ele sobre esse assunto. Que aqui na empresa existe um tempo, ele precisa entender isso quando ele entra numa empresa. Então eles têm um jeito diferente de trabalhar, de se relacionar. Eles gostam muito de feedback. Sim, é importante É também importante o feedback. dar o feedback. Lembrando que a gente não tocou nesse assunto ainda, né? Uma grande característica do líder, não só para a geração Z, mas para todas as gerações, é essa habilidade de aplicar feedback. Sim. Tanto feedback positivo, como feedback de desenvolvimento. Né? E muitos líderes não... Feedback positivo, que é elogiar, lançar palavras de afirmação, que é uma das linguagens do amor. Tem líder que não faz isso, não aplica feedback positivo. E quando fala em feedback de desenvolvimento, o líder não sabe chamar para ter essas conversas difíceis. Até porque para você nutrir aquela relação com o seu colaborador, né? Porque eu já vi casos de colaboradores pedir feedback e quando é para vir o feedback, na verdade não é um feedback, é um tchau. É um tchau. E aí, né? É por isso que muitas empresas é o seguinte, quando o colaborador fica à disposição, o cargo fica à disposição, é enviado para o RH, geralmente o RH pergunta, líder, quantos feedbacks você deu para esse colaborador? Então por isso que o líder, isso eu mostro na minha formação, o líder, quando ele vai aplicar feedback, ele tem que relatar, ele tem que ter registro disso. Tem que ter lá 3 feedbacks, que não é assim, manda embora, não é assim. Tem que ter o feedback. Feedback precisa ficar claro para quem aplica e para quem recebe, principalmente para quem recebe. Feedback, né, Ellen, não é brigar, não é isso, é um ato de amor. A gente precisa ter essa visão. Feedback é um ato de amor, e né? hoje em dia tem que ser um feedback positivo. Positivo. A gente tem que ver coisas positivas, coisas que são boas, que foram boas, né? Minimizar o que foi ruim, né? Tem que minimizar o que foi ruim, o que foi negativo, corrigir de uma melhor forma e realmente dar esse feedback positivo. E isso para os jovens influencia muito. Eles querem coisas rápidas que agradam eles rápido,
né? O que gera interesse para eles rápido. O que vai ser benéfico para ele rapidamente? Se manter numa empresa, o seu cargo que eu exerço aqui vai ter futuro, eu vou crescer, né? O que vai ser para mim? Então, se ele não identificar isso logo no começo, que ele tem chance de crescer, que ele tem chance de ter conhecimento, se aprimorar, os jovens acabam perdendo esse interesse. Esse interesse. Né? Eles mesmos acabam se demitindo, Sim. não param em serviço. E nós, como os empreendedores, hoje em dia a gente tem que diminuir essa taxa de demissão, né? Eu ia te perguntar isso. Muito. A tendência é essa. Quando a gente passa a ter conhecimento e gerir essas pessoas, é essa dificuldade, mas a gente aprende a lidar com isso. Então, a taxa de demissão acaba. Você olha para trás e fala assim, poxa, que bacana, faz anos que meu colaborador está comigo, né? É muito difícil essa troca de funções, de cargos, né? Uhum. Então, assim, é bem... Por isso que quando eu falava há pouco, além da ciência da felicidade, o líder que proporciona esse bem-estar, um dos pontos positivos da ciência da felicidade, dessa felicidade, é a diminuição do turnover, que é essa rotatividade. Uhum. Entende? Que é a rotatividade. Então, quando o líder tem essa habilidade de criar esse ambiente agradável, esse ambiente gostoso, o bem-estar, apesar dos desafios, e sempre pensando nos resultados, mas criar esse bem-estar, vai ao encontro do que ela está dizendo, esse grande desafio. Exato. E o que eu ia perguntar para ela, né, enquanto empresária, empreendedora, é que talvez não faça, não tô falando aqui leiga, mas talvez não faça sentido, né, pro empresário estar ali naquela rotatividade, chega um funcionário, tem que treinar, e aí troca por outro, enfim. Então faz muito sentido o feedback. Influencia muito, né? Liga uma coisa com a outra. A positividade, hoje, o elogio, né, um agradecimento, um reconhecimento que a gente tem, influencia muito hoje em dia. Diminui bastante essa taxa de demissão. Outra coisa que eu queria te perguntar, Ellen, é se você acredita, né, que a liderança ela pode contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo regional, pensando aqui, né, no nosso Oeste Paulista, você que tem uma empresa grande aqui. Eu acredito sim, né? Nossa cidade sempre tem grandes opções, né? A nossa cidade ela está em crescimento, né? Nós vimos bairros crescendo, oportunidades de financiamentos, de casas, né? Pessoas terem suas próprias casas. Então, assim, eu acredito sim que uma boa gestão no negócio, tudo é válido, sabe? Tudo vai para frente, tudo flui, né? Desde que a gente mantenha um foco, que a gente trabalhe se dedicando mesmo, e realmente vai influenciar sim. Super acredito aqui na nossa cidade, na nossa região, vale a pena sim. Muito bom. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Continue aqui para o nosso próximo bloco. Rogério, se você tivesse que resumir em 3 competências aí para um bom líder, o que seria? Primeiro, que eu já citei, que é Deixa eu ver se eu consigo acertar o autoconhecimento. a inteligência emocional. Isso, a inteligência emocional, e dentro da inteligência emocional entra o pilar do autoconhecimento. Conhecimento, sim. Acho que inteligência emocional, que envolve o autoconhecimento e conhecer e gerenciar a relação com o outro, é inteligência emocional, você acertou. Né? O segundo é adaptabilidade e flexibilidade, eu acho, juntos. Porque nesse mundo de tecnologia, de novidades, e agora com a IA, que está trazendo muita coisa, a gente precisa se adaptar. Sabe? A gente precisa se adaptar. Uhum. A gente falava um pouco da resiliência. Uma das características da pessoa resiliente é essa habilidade de se adaptar às mudanças. Então, esse seria o segundo. Adaptabilidade e flexibilidade. A gente tem que ser flexível. Sim. Temos que ter flexibilidade e temos que se adaptar com todas essas mudanças que está acontecendo. A gente nunca teve tantas informações à disposição.
E eu acho que, e assim, com certeza, um terceiro ponto é a comunicação autêntica. É ser honesto, transparente, sincero, escutativa, ouvir a Fabi, dar atenção para a Fabi, dar feedback para a Fabi, uma comunicação não violenta, sabe? Deixar claro o propósito, a missão, juntos conduzir. Então, é isso. Inteligência emocional, adaptabilidade com flexibilidade e comunicação autêntica. São essas 3 características que eu acredito que é fundamental. Fundamental ter essas habilidades para um bom líder. Bom, agora para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um conselho para aquele que não quer ser apenas um chefe, mas quer ser um líder aí 5.0. Isso. Quem vai começar? Primeiras damas? Por favor. É uma mensagem final, Fabi? Isso. Bom, assim, o que eu tenho como experiência, às vezes a gente escuta as histórias. Vou citar um exemplo que eu ouvi um dia numa palestra, foi sobre a gente ser escola, né? Onde eu enxergo que meus colaboradores, a minha equipe, se precisar que ensine, vamos ensinar. Se precisar que ensine novamente, vamos ensinar novamente. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. E aí você fala assim, realmente, a gente para tocar o barco para frente, a gente tem que ajudar outras pessoas. Eu preciso ajudar a minha equipe, né? Então, assim, energia, vamos ter foco no que a gente faz, realmente dar energia e dar o seu melhor todo dia. Aonde você está, independente do que você está fazendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa energia, dar o nosso melhor todos os dias. Ai, perfeito, Ellen. Rogério? Uma mensagem final. Isso. Para o novo Líder 5.0. Líder 5.0. Busque o autoconhecimento. Trabalhe as suas feridas. Para que você não sangre em outras pessoas, trabalhe. Trabalhe essas feridas. E seja o exemplo que você quer ver no mundo. Tenha um olhar para o próximo. Para você que é líder, escolhe todo mês alguém para ser o mentor. Tenha empatia, desenvolva escutativa. Deixe o seu legado. Daqui 5, 10 anos, que tipo de líder você quer ser lembrado? Isso. Essa é para inspirar mesmo. Bom, nós agradecemos muito a participação dos nossos convidados e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de verdade. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa. Aprende, levanta, floresce. Com força e garra acontece.